Há duas áreas que estariam à beira do colapso devido à guerra do Irã e não é o Irã. Obrigado. Os Emirados Árabes Unidos e agora o Iraque enfrentam uma crise sem precedentes. Além do que o Irã estava vivendo, evidentemente, eles também poderiam estar enfrentando uma situação terrível em relação à economia. Mas o Iraque e os Emirados Árabes Unidos, por diferentes razões, estariam prestes a quebrar. Afirma-se que Sarraj é esta região. É preciso lembrar que os Emirados ficam a oeste. Eles estão divididos em diferentes partes. Se isso se dividir, vamos lá. Se esse cenário acontecer, porque agora há rumores, este Sarraj ficaria de fora desse grupo dos Emirados. Se Sarraj realmente tentasse se separar dos Emirados Árabes Unidos, algo que por enquanto não está confirmado, mas que cada vez há mais rumores de que isso está prestes a acontecer. Os Emirados seriam um país que passaria de um dos mais estáveis para um país que geraria uma crise econômica em toda a região, e Dubai estaria com problemas. Porque, veja, uma boa parte das pessoas que vivem em Dubai, bem, essa pessoa não trabalha lá, ou seja, vive lá porque está aposentada, porque é turista, Mas as pessoas que realmente trabalham lá em Dubai moram em Sarraj, e se de repente já não forem do mesmo país, por assim dizer, se houver uma divisão, evidentemente isso seria um grande problema. Mas vamos às várias consequências. Os Emirados Árabes Unidos, sendo um dos países mais estáveis, teriam que então mudar. De maneira tremenda, embora ainda não haja confirmação oficial, a unidade entre os Emirados Árabes Unidos seria ou poderia ser um golpe tremendo, e uma federação com 7 Emirados. A saída de Sarraj quebraria o equilíbrio político interno e abriria uma crise constitucional. Caso um Emirado se separe, outros podem querer seguir o exemplo. E Abu Dhabi, por exemplo, poderia dizer: bom, então eu me separo. Dubai também. Dubai, por exemplo, depende da conectividade territorial e econômica de Sarraj. Muita da mão de obra de Sarraj vai trabalhar em Dubai. Isso afetaria o transporte e a logística, ou seja, haveria custos tremendos. Se nos aproximarmos aqui ao mapa, vamos tentar chegar um pouco mais perto e ver exatamente ao que estamos nos referindo. Não. Nesta área. Aqui no número 3, isto é Sarraj. Vamos ver se deixam a gente chegar mais perto, mas não estão deixando. Beleza, agora vemos como se aproximar ali. Aí está, olha. Abu Dhabi, o número 1, que é o maior de todos. Aqui está. Depois vemos esta área que é Arash. E aqui está em cima. O número 6, se não me engano, seria Ras Al Khaimah. E Dubai seria este que está aqui. É o número 2. Então ficariam, digamos, alguns dos pontos incomunicados. Acredita-se que poderia haver um efeito dominó e impactos no petróleo. Vamos, a estratégia do Trump também desmorona, porque no fim das contas isso teria sido provocado pela crise no tema do Irã. E esse é o tema mais difícil. Se um emirado conseguir se separar, outros poderiam começar a pensar o mesmo. Dubai depende muito de que os Emirados permaneçam juntos. Claro, os Emirados Árabes Unidos dependem disso. Os investidores odeiam a incerteza e poderia haver fuga de capitais em uma das regiões que mais vinha absorvendo capitais do mundo. O mercado imobiliário, o mercado petrolífero, o mercado de energia, o mercado também relacionado às tecnologias. É preciso lembrar que as maiores empresas de tecnologia têm ido investir lá. A questão das criptomoedas, bem, isso vai gerar uma pressão sobre os capitais, sobre os bancos, queda de confiança na região e, por isso, um efeito dominó para outras regiões. Arábia Saudita, Catar e outros países
já estão observando de perto esse desequilíbrio regional. Reconhecer um novo Estado não é automático. Ficaria esse grupo, esse sarai, essa zona, esse emirado. Ficaria por um tempo no limbo, desconhecido, não seria nada, nem um país, nem nada. Geraria, obviamente, um efeito também para eles. Por que eles querem se dividir, afinal? Se isso realmente acontecesse, porque isso, insisto, já está circulando na mídia internacional. Por isso estou comentando. Não é só um boato da internet, já faz um tempo que essa ideia vem circulando. Sarai tem vários pontos estratégicos e faz exigências. Primeiro, ela não concorda com a questão do Lopes, ou seja, terem saído do Lopes para eles não gostaram nem um pouco. Parece que há uma divisão interna na qual alguns não concordam com a forma como a guerra foi conduzida. Essa separação inicial afeta a cadeia de suprimentos do mundo todo. Afeta o comércio internacional. Além disso, afeta a estabilidade da região que já enfrenta problemas. Então imaginem vocês uma situação em que isso começa a se espalhar para a Arábia Saudita e outras regiões. Evidentemente isso seria terrível, né? Vamos agora para outras consequências que poderiam acontecer nessa região. Se essa divisão acontecer, garantem que a saída dos Emirados Árabes ou a divisão de Emirados, isso seria basicamente um terremoto no modelo de estabilidade do Golfo. Abu Dhabi, que é a capital do petróleo, que é a maior, não a mais conhecida, junto com Dubai. Obviamente, mas Dubai não é petrolífera. Abu Dhabi sim, mas... De imediato, haveria um impacto econômico direto, haveria novamente uma alta extra do petróleo, não é? Imaginem vocês, os mercados financeiros reagiriam com volatilidade e acredita-se que o Irã poderia ganhar espaço no cenário geopolítico. O Irã se posiciona como um país que poderia colocar ainda mais pressão e que, no final das contas, eles teriam gerado esse efeito, não é? O Catar também pode jogar sua carta. O Catar, historicamente, tem competido por influência regional e quis se tornar uma espécie de Suíça, né, um país neutro, o que também, bom, é meio enganoso isso, mas digamos que eles tentaram. A reavaliação das bases militares também. Possível reconfiguração na relação com Lopes, já que agora eles estão fora. Pode ser que o grupo ou emirado excluído queira se unir a Lopes. Os outros emirados não querem, mas eu quero. Aí há uma divisão, há algo acontecendo. Ainda não conseguimos ver isso de perto porque, no final das contas, eles são muito fechados. Mas algo estranho está acontecendo e agora vamos falar sobre o Iraque. Porque no Iraque também estão acontecendo coisas estranhas. Vamos a esse detalhe, confiram isso. No Iraque, neste exato momento, aviões militares estão sobrevoando essa região. Aviões militares dos Estados Unidos, atenção. Vamos lá, vamos para o mapa, certo? Para começar, porque estão acontecendo coisas interessantes em toda essa região. Olha, para começar, me permita um instante, vamos para essa área. Esta é a fronteira entre o Irã e o Iraque. Estão sendo reportados agora voos passando perto ou sobre o Iraque. Sobre especificamente Nínive. Vamos ver onde fica esse lugar, porque na verdade eu nunca ouvi falar dele. Mas vamos direto para essa região e ver o que ocorre internamente no Iraque. Olhem, essa é a região. Aqui é onde foi relatado que aviões militares dos Estados Unidos têm passado. A parte norte, ao que parece, é esta região. É aí que foram relatados aviões. Qual é o objetivo? Se eles estão em missão de reconhecimento? Não se sabe, eles não disseram. Mas o Iraque também está vivendo sua própria crise e um potencial colapso. O Iraque está se arrastando agora mesmo para um conflito crescente, veja bem, entre os Estados Unidos e o Irã, pois o Iraque fica no meio. Porque, no final, há setores do Iraque que são pró-Irã, mas há setores do Iraque que são pró-Estados Unidos. No final, essa divisão faz com que, nessa guerra, eles acabem perdendo. A escalada se deve, em parte, à Operação Epic Fury, como a chamam nos Estados Unidos, uma campanha americana que foi ampliada e que gerou instabilidade no Iraque. Washington pressiona líderes iraquianos a se afastarem do Irã. Os Estados Unidos basicamente pedem isso.
que se distanciem do Irã, mas acontece que há setores políticos do mais alto nível que são próximos ao Iraque. Inclusive, a formação de um próximo governo iraquiano pode ser que o seguinte: vocês veem que agora estão acontecendo movimentos políticos dentro do Iraque. Não dirão do Iraque. Se há movimentos, então nesses movimentos existe um grupo muito forte que é pró-Irã, que está obviamente muito preocupado, os Estados Unidos porque não querem que esse grupo fique no poder. Ao mesmo tempo, o Irã está mobilizando suas próprias redes, ou seja, o Irã, por ser vizinho, já está movimentando suas redes internas. Dentro do Iraque, é justamente neste momento, nessa instabilidade e nesses movimentos, que mais se busca se posicionar. Pode ser que tenha que acelerar o processo de iranizar, por assim dizer, não o Iraque, mas de torná-lo mais próximo dos iranianos. Então, esse movimento que os Estados Unidos fazem de aviões por essa região, o que estão alertando dentro do Iraque é que as milícias alinhadas com o Irã já operam sob o guarda-chuva da resistência. Resistência islâmica do Iraque, ou seja, que ataques estão sendo lançados desde o início da guerra. Além disso, tanto que os próprios diplomatas dos Estados Unidos emitiram um alerta, não é? E disseram: olha, saiam daqui. Se vocês são contratados americanos, ou seja, se estão trabalhando com alguma empresa americana dentro do Iraque, saiam, não é seguro porque essas milícias pró-Irã dentro do Iraque estão fazendo o que querem, estão fazendo seus próprios movimentos e colocar pressão em tudo que seja americano ou até, eu diria, ocidental para expulsar da região todas essas pessoas e deixar o Iraque mais fraco para agora sim tomá-lo. Não precisa tomar fisicamente, não é como se fosse invadir. Não imagino isso, mas pode ser um movimento mais político. A violência se intensificou. Os ataques no norte do Iraque se intensificaram. O Iraque está pressionando os Estados Unidos dizendo: daqui você não vai atacar os iranianos. Na verdade, chegou a tal ponto que, em uma ocasião, os Estados Unidos atacaram um desses grupos. E o que o Irã sugere ao grupo que atacou? Os Estados Unidos atacam um grupo. Iraque aqui diz: Iraque, se quiser responder, não vamos nos envolver. Imaginem vocês. Não estamos sugerindo, mas se quiser se defender, faça isso. Não vamos nos meter nisso. E isso diz muito sobre o fato de que agora eles estão em uma posição em que não querem ser vistos nem de um lado nem do outro demais. Porque eles se metem em problemas. Os ataques aéreos de retaliação dos Estados Unidos e de Israel atingiram posições de milícias em várias regiões do Iraque. Somente no Iraque, mais de 100 combatentes morreram. Esses acontecimentos provocaram fortes reações em outros estados do Golfo. Eles já emitiram condenações conjuntas e advertiram Bagdá sobre possíveis consequências econômicas e diplomáticas se ataques a posições dos Estados Unidos não forem contidos. As consequências prejudicaram muito a estabilidade interna do Iraque. Como eu disse, os iraquianos já perderam 100 combatentes. Essa incapacidade do governo de conter as facções milicianas iranianas ou pró-Irã, se internamente eles não têm capacidade de contê-las. E ao mesmo tempo, politicamente, eles estão se fortalecendo, mais ou menos como aconteceu com o Líbano. Lembra? Aqui não é como lá, onde há Hezbollah. Existem outros grupos e milícias diferentes. Mas a crise é brutal. Por isso se fala em colapso, em um possível colapso. Agora, com a reviravolta política, vão trocar presidente, primeiro-ministro e tudo mais. Pois é, os Emirados Árabes Unidos e o Iraque estão numa encrenca e bem enfraquecidos agora. Agora, esses parecem ser os países mais enfraquecidos da situação, junto com o Irã. Só que o Irã eu vejo de uma forma um pouco diferente porque, no caso deles, a guerra veio depois de uma tremenda instabilidade com todos os protestos. Ou seja, já dava para perceber, o Estado estava fraco e agora, depois de toda essa situação, parece que as coisas acabaram favorecendo eles. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se antes eles estavam claramente fracos, agora onde estão os protestos? Ou seja, as pessoas que protestavam agora têm medo, né?
não querem sair, não têm coragem de sair. Então vemos como quem se fortalece é a Guarda Revolucionária Iraniana, né? Khamenei fica de fora, e a influência da Guarda Revolucionária é muito maior agora. Então, sim, fica enfraquecido no sentido de que destruíram um monte de lançadores de mísseis, instalações, o que você quiser. Ok? Até aí, eles têm pressão no Estreito de Hormuz por parte dos Estados Unidos, no Golfo de Omã. Para quê? Nada passa pelo Estreito de Hormuz, mas outros países também recebem essa pressão. Então, os iranianos sabem que isso é questão de tempo, de esperar, e Donald Trump também sabe disso e também está jogando suas próprias cartas, como ele gosta de dizer. Quem tem a melhor posição, pois é isso que vamos ver nos próximos dias. Mas o curioso são os efeitos colaterais. Um Iraque prestes a colapsar e os Emirados Árabes Unidos, aparentemente, também à beira do colapso. E lembrem-se de qual foi o país que mais reclamou, que mais ficou irritado com os ataques, porque pegaram pesado com os Emirados. Por algum motivo, foram eles que apanharam mais forte. Não na Arábia Saudita, que inclusive pressionou junto com Estados Unidos e Israel. Bem, essa guerra. Mas eles não quiseram se envolver. Arábia Saudita, Emirados Árabes, etc. Eles não se envolvem diretamente, o que será interessante. O que vem por aí, mas duas regiões enfraquecidas, duas regiões com claramente enormes prejuízos econômicos e de credibilidade. Quem vai querer, insisto, comprar agora em Dubai um terreno ou um apartamento de luxo de milhões de dólares? Quem vai querer? Ou seja, o Google, a Amazon e todas as empresas que estavam investindo lá vão querer investir agora. Sinceramente, duvido disso agora. Parece complicado, principalmente os Emirados, que agora é a região mais instável junto com o Iraque. Agora não tem a instabilidade do crescimento da violência que o Iraque tem. Mas de forma alguma, ou seja, nesse sentido, esse não é o problema. O problema é político, são divisões políticas, são problemas diferentes. Aqui no Iraque é político e de violência e de grupos claramente infiltrados pelos iranianos e nos Emirados Árabes Unidos. É mais isso mesmo. Como uma falta de acordos que existe entre os Emirados, eles estão divididos, mas é diferente. Digamos, o problema, pelo menos por enquanto. Ou seja, não há um relatório de que a violência está aumentando. Não, nesse sentido não é diferente. Mas bem, vamos ver o que vai se confirmando durante o dia. Tem várias coisas bem interessantes que precisamos comentar já à noite sobre outros assuntos. É um caso que me chama muito a atenção o que está acontecendo internamente no México com a situação desse Rocha, do governador de Sinaloa. Já estão até falando disso. Bom, quem trouxe isso à tona, me parece que foi o Elo Universal. Henrique Insulza tenta ser testemunha colaboradora nos Estados Unidos e, segundo seus advogados, está se aproximando do Departamento de Justiça americano, ou seja, senador do Morena. Imagine vocês que um senador do Morena vá ser colaborador, testemunha protegida ou algo assim nos Estados Unidos. Imagine a informação. Isso não está confirmado. O jornal El Universal publicou, provavelmente por fontes deles. Imagino, mas não sei. Mas se isso for confirmado, não tem como. Pois imagina só, o assunto fica tenso. À noite conversamos sobre isso com calma para não misturar assuntos. Mas que incrível, um abraço para Lili. Como você tem estado, Lili? Um grande abraço para Antônio. O que é? Malcolm. Como estava Malcolm? Saudações. Diz não ao México, só um teste. Tropa dos Estados Unidos, pra valer. Daqui a pouco eu confiro. Não me diga que estão todos bem descontrolados. Saudações, Perla Edilcha. Para Ponce, grande abraço à comunidade Mágico Luna. Daqui a pouco voltamos porque são 5 da tarde aqui em Monterrey. Está nublado, está muito agradável. O clima parece mais de inverno. Ano bem estranho. Sinceramente, não me lembro de um ano tão esquisito e tão fora do comum. Sobre o clima, vamos por agora e voltamos daqui a pouco. Já falamos longamente. A próxima transmissão ao vivo provavelmente já vai ser à noite. Já não vou estar aqui às 8h30. Esperamos já estar aqui com Pepe ao vivo. Um abraço. Fique bem. Tenha um excelente dia.
Diz que morreu no México pela CIA. Sim, sim, Malcolm, sim, sim, sim. É algo que aconteceu aqui. Vamos, mais um pouco. Voltamos. Até logo.